uma oportunidade para a gente estar falando, então, o que é o estresse dentro da planta. Eu consigo entender que é estresse biótico e abiótico, né? Então, citamos vários exemplos aí. Mas dentro da planta, como que a planta enxerga o estresse? Como é que ela responde a isso? Como ela responde, né? No final das contas, independente do tipo de estresse, o fenômeno é o mesmo. Você vai ter ali substâncias sobrando ali dentro da célula, incomodando o desenvolvimento dessa célula, né? Desse desenvolvimento vegetativo normal que eu teria num ano com menos estresse, né? Então, por exemplo, se eu tiver, como o Ezi falou, excesso de radiação, será, a primeira pergunta, será que eu estou na máxima atividade fotossintética? Porque esse estresse de excesso de radiação, clima seco, começo a ter espécies oxidativas dentro da célula vegetal, que são chamados aí, que a gente pode chamar de radicais livres. O que esses radicais livres fazem? Eles vão, por exemplo, estragar, destruir um cloroplasto. Traduzindo, eu estou investindo caro numa planta ali, achando que eu estou na máxima atividade fotossintética e não estou produzindo o que ela pode. Então, como que eu mitigo isso? Qual que é a primeira ferramenta que eu tenho que pensar? Eu tenho que dar energia, eu tenho que fazer sobrar energia para essa planta, né? Para que ela passe por esse estresse, né? Então, a planta abre mão da ativação das suas rotas metabólicas e ela começa a produzir aminoácidos específicos para escapar disso. Então, eu cito aqui prolina, serina, cisteína, ácido glutâmico. São alguns aminoácidos que a gente costumeiramente chama de aminoácidos faxineiros, que após a planta interpretar esse estresse, essa situação que ela está ruim, ela fala assim, eu tenho que sair disso. Como é que eu vou sair? Então, ela faz mão desses aminoácidos, de enzimas, de substâncias que vão ajudar ela a abrir e fechar o estômago mais rápido. Então, é isso que a gente tem que começar a colocar no sistema. Mas, só para te dizer uma mensagem, tem que fazer sobrar energia para a planta. Exato. Entendeu? Eu tenho que estimular ela, mas tem que fazer sobrar energia para a planta. Se não sobrar energia para a planta, ela só está gastando aquilo que ela fez. Ou seja, estou perdendo produtividade. Tá. Estou perdendo potencial produtivo. E como fazer sobrar essa energia? Então, Maneco, dentro da Malagro, nós temos o Pickup Energy. É uma composição riquíssima. Eu até digo ali para os meus colegas que estão começando aqui, não quer errar? Começa a trabalhar com Energy. O Energy dá resposta em qualquer ambiente, em qualquer situação. Porque exatamente ele tem esse olhar. Ele tem todas as substâncias dentro dele que vão mitigar, que vão resolver os problemas de estresse. Seja estresse por fitotoxidez, como que é o termo bonito agora, Ezi? Xenobiontes? Xenobióticos. Nossa, xenobióticos, falou bonito, né? hein? Então, Falou bonito. Imagina lá uma fitotoxidez de um inseticida, de um herbicida, de um fungicida. Está tirando potencial produtivo. Seja lá uma praga, um fungo, uma doença, está tirando potencial produtivo. Um excesso de radiação está tirando potencial produtivo. Então, para todas essas situações, olha como a planta vai ter que responder. Ela vai ter que ir lá após o estresse, ela vai ter que absorver o nutriente, ela vai ter que absorver fósforo para fazer energia, ATP, para sobrar glicose. Depois ela vai ter que absorver nitrogênio e outras coisas mais, né, para que isso aconteça. E depois esse nitrogênio tem que virar aminoácido. E esses aminoácidos, aí sim, vai fazer o hormônio para ela retomar o crescimento. Vai fazer proteína para que ela possa ter desenvolvimento da massa vegetativa. Então, olha só, eu gasto muito tempo, às vezes eu gasto uma semana para que eu tenha, de novo, a normalização da boa funcionalidade da planta. Então, não posso perder esse tempo. Isso é dinheiro, isso é produtividade. Às vezes, se eu esperar esse tempo ali, tem gente que fala assim, não, eu vou deixar a planta ali, você vai recuperar sozinha. Se eu perder esse tempo, às vezes eu perco mais de 10 sacos de soja, mais de 10 sacos de milho, porque eu não mitiguei a perda do potencial produtivo. Então, o Pickup Energy, ele foi desenvolvido para isso, para mitigar perda do potencial produtivo. E o que é a constituição dele, assim, basicamente, para... Como ele vai afetar essa planta assim e tirar ela do estresse, né? Ótimo, obrigado a pergunta, Maneco, para a gente não ficar muito comercial aqui e falar o que é a tecnologia que está lá dentro do Pickup Energy, né? Então, o Pickup Energy é uma composição que tem riquíssima em aminoácidos, que vão trabalhar para mitigar o estresse. Também tem enzimas, vitaminas dentro desses produtos e alguns componentes osmorreguladores, como a glicina betaína, né? Então, até tem uma história bem interessante de onde esse produto vem do nosso parceiro tecnológico, de uma região que tem bastante problema de estresse hídrico, que é a região de Saragoça, lá na Espanha. Basicamente, para você entender, é querer produzir lá em Petrolina sem ajuda de irrigação. E eles conseguem,
Por que eles conseguem? Porque eles têm todo um histórico de lidar com situações de estresse. Então, eles já vêm estudando há muito tempo todas essas substâncias que podem colaborar para que a planta escape desse estresse oxidativo. Nós trouxemos esse produto para o Brasil, mas basicamente é isso. Então, nós temos dentro deles os aminoácidos necessários para que eu ative as rotas metabólicas, para que produza as substâncias que vão deixar a planta responder mais rápido, fazer sobrar energia para essa planta, enzimas para que ela fique mais ativa e vitaminas que vão servir ali como precursores hormonais. Em outras palavras, todo aquele potencial produtivo que eu tinha perdido por causa do estresse, eu recupero após a aplicação do Energy. Evita os radicais livres, né? Eu elimino o radical livre, eu aguento melhor os estresses, seja para dia nublado, seja para geada, seja para excesso de estresse térmico, seja para os xenobióticos, né? Para todos esses patógenos, esses problemas que vêm de fora e atacam a planta. A solução do Energy é para todos esses pontos. Bacana.